Elettra foi uma aeronave realmente fantástica. Voei muitas vezes nele, para São Paulo e para outros lugares. E duas viagens que ficaram na minha memória, foi uma para São Paulo no começo do entardecer, saindo do Santos Dumont, e ao chegar em São Paulo havia muito tráfego. Teve que fazer um grande círculo até pousar, e deu para ver São Paulo se iluminando à noite. Foi muito bonito. E a outra, sem dúvida, foi o voo de despedida do Elettra, que eu tive a honra de participar. Jamais esquecerei desse evento. Uma grande aeronave, que poucos sabem, que chegou a voar para Nova York e para Lisboa no voo da amizade da Varig. Quem voou, voou. Quem não voou, não sabe o que perdeu. Complete. Ready, start. Set. VR. Agent. How's the Ranger? Left. Clear left. Pretty heavy today, huh? Yeah, wind. Que os pilotos adoravam o Elettra. Era um avião extremamente avançado, apesar do projeto ter sido lançado na década de 50. Quem lembra das maravilhas tecnológicas do quadrimotor é o comandante Ivan Carvalho, que operou a aeronave como engenheiro de voo, copiloto e também como comandante.
O Eletra tinha funcionalidades bastante interessantes e eu reputo até modernas para um avião da época do projeto dele, né? Ele tinha um sistema, por exemplo, de transferência de barramento automático. À medida que os motores iam estabilizando, os geradores iam assumindo os seus barramentos, e isso também acontecia quando você ia cortando os motores, né? Então era um sistema já muito moderno para a época. Além de tudo, ele tinha um sistema de ar-condicionado que era maravilhoso, inclusive para o calor do Rio de Janeiro era maravilhoso quando estava operando, que usava um sistema de freon e fazia com que o avião ficasse com a temperatura interna super agradável, né? Além disso, também tinha um sistema de rotação mais baixa para operações de solo, o que fazia com que o nível de ruído diminuísse e também, logicamente, a RPM das hélices, né? Então, era um avião que já tinha várias coisas modernas. Entretanto, no trabalho como engenheiro de voo, tinha coisas assim, muito interessantes. Uma delas era o pré-voo, que demorava quase 1 hora. A gente tinha que fazer todo o embandeiramento das hélices, né? Checar toda a parte de comando de voo. Ele tinha um sistema de booster hidráulico que a gente desconectava e verificava manualmente como é que estavam os comandos, além de fazer toda a parte externa, né? Verificação dos call flaps. Então, era uma atividade diferente de tudo que eu já tinha visto como engenheiro de manutenção, estava vivendo agora como engenheiro de voo. Essa interação que existia entre nós dentro de uma cabine era muito bacana. Eu já era piloto comercial, né? Já era instrutor de voo à vela, então isso foi fazendo que eu amadurecesse cada vez mais e entendesse como era todo um trabalho dentro de um cockpit, né? Isso mais tarde foi muito importante na minha carreira como copiloto, né? Então, era um avião extremamente confiável, eu tive muito poucas panes, eu me lembro de ter tido um trimotor à noite, que nem os passageiros perceberam, e nós pousamos em Congonhas, não havia limitação para operação trimotor em Congonhas, então um avião que sempre teve, durante toda a época que eu voei o avião, sempre esteve muito bem tratado. Inclusive, eu participei de alguns voos de recebimento do avião após os cheques mais pesados em Porto Alegre, e era uma coisa maravilhosa. Nós fazíamos um voo de ensaio onde checávamos todo o sistema do avião, inclusive voando o avião manualmente em cabo de comando, sem a parte hidráulica. Então, era muito bacana a confiabilidade que o Eletra trazia para todos nós. Apesar do sucesso estrondoso da aeronave aqui no Brasil, apenas 170 aviões Eletra foram comercializados pela Lockheed. Vendas tão baixas foram decorrentes de graves acidentes aeronáuticos envolvendo aeronaves operadas por companhias aéreas norte-americanas. Os aviões simplesmente desintegravam em voo. Após as investigações, determinou-se que a vibração dos motores causava a falha estrutural irreversível. Os problemas foram corrigidos, mas o futuro da aeronave estava comprometido. Aqui no Brasil, a Varig operou 14 aviões. Na realidade, operou mais um, o Vitor Juliette Papá, que se acidentou no dia 5 de fevereiro de 1970 ao aproximar para o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Era o voo 104 procedente do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião bateu pouco antes da pista, quebrou o trem de pouso e também danificou os motores 3 e 4. Os estilhaços, inclusive, atingiram a fuselagem e machucaram o passageiro. O avião foi canibalizado. O Vitor Juliette Mike, que foi o primeiro avião a ser entregue à Varig, hoje está preservado no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Amanda Marques, museóloga aqui do Museu Aeroespacial e uma das curadoras das exposições. Estou aqui com vocês trazendo informação sobre o Eletra, nosso acervo aqui no Museu Aeroespacial, aeronave que pertencia à empresa real, que foi posteriormente comprada pela Varig. Esse exemplar que estão vendo aqui conosco é o primeiro exemplar Eletra da Varig e chegou aqui no museu na década de 90 voando. A tripulação na época tiraram várias fotos, ficaram extremamente emocionados e todo esse registro faz parte desse acervo específico. Infelizmente, o Eletra está fechado para exposição, mas não tem problema. Caso vocês queiram vir conhecer, só agendar, mandar um e-mail para a gente, que a gente dá um jeitinho para isso, tá? E outra coisa importante sobre o Eletra é que ele fazia parte da ponte Rio-São Paulo, da ponte aérea. Ele fazia em média 66 voos por dia a cada 15 minutos. Uma loucura pensando bem para a época, mas funcionava. Outra curiosidade,
que na parte interna todos os bancos são laranjas e há um banco redondo, onde as pessoas podiam sentar, fumar seu uísque, seu cafezinho, algo super normal para a época, mas hoje a gente não consegue nem visualizar isso nas aeronaves atuais, né? Mas não tem problema. Caso vocês também queiram vir aqui conosco, conhecer as outras aeronaves, estamos com as portas abertas, convido vocês para conhecer. Nós temos caças, aeronaves de transporte, enfim, um acervo enorme que está à sua disposição. Então, venham conhecer aqui o Museu Aeroespacial. Falar do Eletra. Como? Não é fácil assim, galera. Ué, mas por quê? Não era só mais um avião? Não, não era só mais um avião. Era uma trindade. Avião, personagem e sentimento. Falar só de um avião sempre foi fácil. A gente vai ao tio Google e ele nos dará tudo que há de suas características, sua performance e sua história. Mas ele não se limitava a ser só mais um avião. Ele se transformou num personagem. Personagem esse de uma época de ouro, da maior e melhor companhia aérea do Brasil e uma das maiores do mundo. Ele foi o berço carinhoso onde se formaram inúmeros profissionais da nossa Varig e da nossa aviação comercial. Lá formaram-se comandantes, copilotos, flights, comissários e mecânicos que aprenderam a amá-lo e admirá-lo como a nenhuma outra aeronave que eu já tive conhecimento. Talvez seja porque nunca nos esquecemos dos nossos primeiros mestres e de nossas primeiras escolas. Mas posso garantir que não foi só por isso. O Eletra transcendia a tudo isso e tornava todos que tinham contato com ele não só em admiradores, mas em amantes. Em suma, ele era irresistível. Quanto ao sentimento, eu não sou capaz de descrever com palavras, pois sempre ficará aquém daquela sensação que nos toca o coração e que só pode ser externado por sintomas, nunca por palavras. Um olhar de admiração, um sorriso ao vê-lo, o arrepio de uma criança ou jovem que o vê passando no céu com aquele rastro de fumaça e seu maravilhoso e característico som que encantava a todos. Os passageiros se sentiam seguros em suas asas e confortáveis em suas largas e espaçosas poltronas. Os mecânicos o amavam como a um filho e a ele dedicavam todo o carinho, tanto de dia quanto nas madrugadas em que se debruçavam sobre ele para curar suas feridas e transformá-lo num dos aviões mais seguros do mundo. Logo ele, tadinho, que na sua infância foi doentinho e deu muito trabalho, mas depois que se robusteceu, transformou-se nessa joia da aviação. E o que dizer da ponte aérea, onde ele reinou por décadas? Ele era o patriarca, em torno do qual toda a família da ponte se reunia diariamente para juntos, felizes num ambiente fraternal, realizarmos o sonho de todos, que era o de servir como profissionais, não só à empresa, mas ao nosso Brasil. Pela ponte aérea, viajaram diariamente a elite política, empresarial, cultural e esportiva do Brasil. Ela ligava pelo ar e rapidamente as duas capitais mais importantes, Rio e São Paulo, que eram a vitrine do nosso país. Então é isso, galera. A emoção demonstrada por mim no seu último voo de despedida não foi só pelo avião Eletra, foi por tudo o que representou nesses três aspectos que comentei: avião, personagem e sentimento. Todos estávamos emocionados, pois sabíamos que não mais conviveríamos com ele. As lembranças passavam por todas as mentes e se externaram em forma de sentimento pelo choro do comandante, que, como todos, já sentia saudade de uma época que não se repetiria jamais. E pude então fazer minha despedida com a frase: adeus, Eletra. Meu amigo, minha saudade maravilhosa.